Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Dólar nas alturas, empinchamento do barbudo virou pauta no Congresso. O Brasil está de cabeça para baixo, né? Será que o dólar chega aos tais R$ 7 que muita gente fala que vai chegar até março? Existe a possibilidade, né? O Homem-Laranja, as Cagolândias do Barbudinho, e se chegar a 7, pode ter certeza que vão empichar ele para que o dólar caia, né? Para que a moeda brasileira comece a respirar novamente. Vai ser a última chance, cara, vai ser a única saída. É a única, e eles não vão suportar. Eu tenho certeza, gente, certeza que se o dólar bater 7 pratas, o Barbudinho não se segura. Não é ainda assinante Revista Oeste? Apoie esse jornal, ajude eles a crescer ainda mais. Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin e seja com o presidente da República. O Piotr quer dizer que essa semana surge uma tese que o governo encampou, base governista, com alguns jornalistas, de que haveria um ataque especulativo com a publicação de fake news nas redes sociais e que, por conta disso, o dólar teria subido, batido lá os 6,30. A Advocacia Geral da União diz que pede para a Polícia Federal investigar quem teria publicado essas fake news. Hoje, o indicado de Lula, Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, que vai assumir agora no início de janeiro, vem a público para desmentir essa tese, essa ideia de um ataque especulativo teria aí. Desmentir que tem usado frases dele. Exatamente. Olha, 2 pontos rapidamente. É o único que entende de economia de todos esses que você citou. A Advocacia Geral da União não sabe, esses jornalistas que falaram também não conhecem nada. O único que conhece o mercado disse assim, isso não é especulação. E não é especulação por quê? 17 meses de déficit primário nas contas do governo. Mais de 1 tri adicionado à dívida nominal passou de 9 trilhões, a dívida nominal do governo. O Lula diz toda hora que não gosta de fazer, não quer fazer ajuste fiscal. O plano de corte de gastos é ruim, insuficiente. O mercado reagiu a fatos. Você só especula quando você não sabe a verdade. Então você acredita que é isso, outro acredita que é aquilo, tanto que especula-se de lados opostos. Nesse caso não é especulação, eram todas informações públicas e notórias, conhecidas. Tanto que o dólar há um ano estava em R$ 4,80, era a cotação em dezembro do ano passado. Hoje, né, depois da intervenção do Banco Central, ainda ficou muito acima de 6. Hoje foram 8 bilhões de dólares colocados no mercado. 8 em 2 intervenções do Banco Central para tentar segurar a cotação do dólar, ainda assim acima dos 6. Sabe aquela coisa de que a situação do dólar é que ele está assim na UTI, mas está estável. Estável, mas na UTI. Então, quer dizer, não melhorou. Eu tenho uma situação muito grave ainda. Ou seja, de novo, para insistir no ponto principal, o único que entende de mercado e de economia é o presidente do Banco, o futuro presidente do Banco Central. Todos os outros citados não entendem nada e falaram um monte de bobagem. Ponto. Vamos acabar com essa conversa, porque o Brasil está com um problema mais sério para resolver. Principalmente os jornalistas, né? É uma brincadeira, é uma piada. Eles falam isso aí. O Lula não vive dizendo que precisa de outra moeda. Tá? Ele não provoca o aumento a sua queda do real, né? O que eles chamam de aumento da alta do dólar. Tal. É o seguinte, o Lula fala que no mundo não pode depender do dólar, que é preciso criar outra moeda, que o BRICS você precisa ter, né? Não acontece nada.
Aí inventam uma história, atribuem uma declaração ao Galípolo. Quer dizer, nossa moeda está realmente, segundo os analistas econômicos da Globo, está numa pior, hein? Porque se até isso faz o real cair, olha, vamos pensar num plano real 2, feito por gente séria aí, para se livrar da Globo News. Cada vez que vê uma declaração da Globo News, eu tenho vontade de comprar dólar. Só mentem. Existe, está tudo bem, então não está tudo bem. É uma referência para mim, a Globo News. Não, está tudo bom no Brasil. Eu falei, começa a me preocupar. A situação econômica é estável, eu já quero comprar dólar. É uma referência. Então, eu também tenho alguma gratidão por eles, além do menosprezo, né? Todo mundo que tem mais de 5 neurônios sente por eles. Vamos aguardar a nota oficial do PT, assinada pela Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, que foi escolhido líder, também pode se pronunciar, os jornalistas da Globo News também. Olha, Galípolo é de extrema direita, é perigoso, porque a declaração dele desmente o que o PT e a sua assessoria na televisão faz. É uma assessoria, sim, paga. Tem dinheiro da Secom, muitos milhões, para que eles façam o que fazem. É o que eu imagino, porque por convicção seria impossível. Então, vamos imaginar que eles seguem o que o chefe Paulo Pimenta determina. Mas quando o seu chefe é o Paulo Pimenta, dá no que dá. É a público, adiante de uma câmera, dizer que um meme que circulou, que uma brincadeira ou que qualquer coisa parecida com isso nas redes sociais é responsável pelo dólar estar nas alturas, maior recorde. O descontrole total da economia é por causa de um meme. Então, é praticamente olhar para a câmera e achar que do outro lado tem otários, tem trouxa do outro lado. Mas aí vai o uso da Advocacia Geral da União, que é um órgão de assessoramento da Presidência da República. É um órgão previsto em Constituição, artigo 131 da Constituição. É utilizar como se fosse uma ferramenta acusatória, começa por aí, porque tá fazendo a função acusatória de bater a porta da Polícia Federal e acusar alguém. Olha, o Brasil precisa ser levado a sério, essa gente não é séria. E o real é a moeda que mais desvalorizou perante o dólar em 2024 no mundo. Segundo dados da consultoria Elos Aita, ao longo do ano, o real caiu 21% frente à moeda americana. O patamar atual é igual à queda registrada em 2020, durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19. Hoje, o dólar chegou a ser cotado a R$ 6,30. De novo, o Banco Central entrou em ação pela sexta vez na última semana para conter a desvalorização do real. Num único dia, a autoridade monetária vendeu 8 bilhões de dólares à vista. O leilão histórico surtiu efeito e o dólar fechou o dia cotado a R$ 6,12. Ô Consta, dá para dizer que o problema aí da desvalorização do real, da alta do dólar, aí são mais as news do que as fake news? Com certeza. Bom, eu até estava ouvindo os colegas com interesse e concordo com quase tudo. Até acho que forçaram um pouco a barra em falar que o Galípolo é aquele que entende de economia. E realmente, né, a régua é tão baixa no PT que o Haddad, por exemplo, é chamado de alvo de fogo amigo, porque ele estaria tentando levar mais bom senso para o governo. Você imagina, né, quando você depende de Fernando Haddad e Galípolo para levar bom senso para algum lugar, você sabe que já perdeu a batalha, quiçá a guerra. E é isso que está acontecendo, Paula. Não tem nada a ver com fake news e a Polícia Federal tinha que arrumar mais o que fazer. Voltar a prender corrupto, que ela não faz há muito tempo. Persegue patriotas e agora vai atrás de quem espalhou coisas supostamente mentirosas que teriam afetado o câmbio. O câmbio, quem é do mercado financeiro sabe, a mesa de operação de câmbio é quase uma das profissões mais ingratas que existe. É feita para manter a humildade do trader, do gestor. Porque é muito difícil acertar. Tudo que é variável vai lá e entra como ingrediente nesse vetor resultante que é o câmbio. É um termômetro. Se o real é a moeda que mais vem se desvalorizando, e isso com o Banco Central fazendo leilões sem precedentes em tamanho, né, é sinal de que tem uma percepção de crise muito aguda, muito séria, e uma perda de confiança.
Mercado precisa de confiança. Quando vai o Lula e diz, eu sou mais responsável do ponto de vista fiscal do que qualquer um aí no mercado, e todo mundo no mercado olha, sabe fazer conta e vê que ele é um irresponsável, como é que acham que vai ter alguma guinada rumo ao bom senso? É a analogia que eu venho usando desde o início, né? Recolocaram o ladrão na cena do crime, como diria Alckmin, o que mais ou menos significa entregar as chaves do bar para o bebum. E o bebum tá bêbado, gritando que todo mundo é mais bêbado que ele e ele é o único sóbrio e até abstêmio no recinto. Ora, não é preciso ser um gênio, ter bola de cristal, ser profeta, para saber onde isso vai parar. O sujeito vai consumir todas as bebidas do bar e ainda vai dar um jeito de arrumar mais. Né? Então o Brasil está nessa situação hoje. É um governo perdulário e irresponsável que não vai estancar a sangria fiscal com um estoque de 9 trilhões de reais de dívida pública já. Tudo isso é uma fotografia assustadora com um filme ainda mais aterrorizante. E o mercado antecipa tudo isso, é o que chamam de especulação. Né? Então o mercado está apenas gritando, os investidores do mundo todo estão apenas dizendo, esse governo vai levar o país, uma vez mais, vale lembrar, à bancarrota. Oi, a disparada do dólar motivou uma crítica da revista Forbes Brasil. Publicado na quarta-feira, o artigo intitulado O Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula aponta que a economia brasileira atravessa um período de deterioração acelerada e preocupante, com impactos diretos na vida de milhões de cidadãos. O texto é assinado pelo publisher e CEO da Forbes Brasil, Antônio Camarote. Ele critica o silêncio de órgãos e entidades que deveriam se manifestar por medidas eficientes para o atual cenário econômico do país. Abre aspas. Onde estão as associações empresariais, os sindicatos e a sociedade organizada? Camarote também questiona por que o Congresso e o Executivo continuam agindo de forma reativa, ao invés de adotar medidas estruturais e corajosas. Fecha aspas. Como solução, o CEO da Forbes diz que o governo Lula assumiu o controle da situação com um plano econômico robusto, transparente e eficaz e diz que, abre aspas, a sociedade, por sua vez, precisa abandonar a inércia e cobrar ações que revertam esse quadro catastrófico, fecha aspas. E numa entrevista ao Jornal da Oeste, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o impeachment de Lula já começa a ser discutido no Congresso. O impeachment do presidente Lula é um cenário viável nesse momento ou, na avaliação do senhor, ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo. Um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é uma questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula afundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. E aí, Piotr, como é que você vê essa possibilidade aí de discussão de impeachment, que tem uma questão técnico-jurídica, mas claro que sabemos que é uma questão política? Paula, é um julgamento político e que sim, o Congresso pune de forma política o gestor irresponsável. E o que nós temos hoje, sim, é uma gestão completamente irresponsável. O título aí do artigo do publisher da revista Forbes era exatamente o título do meu artigo que sai publicado amanhã na revista Oeste, que depois que eu vi eu alterei por uma questão óbvia. Estou chamando de negacionismo do Lula. O Lula é negacionista. Porque é óbvio, ele nega os fatos, ele vive numa realidade paralela. E nem o pouco, e é muito pouco, que parece que a equipe econômica dele, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem devemos chamar de a maior autoridade econômica do país, que anunciou férias em meio à crise,
nem esse pouco parece que ele ouve. Fato é que a questão do impeachment, sim, no ambiente político normal do Brasil, isso já estaria em andamento. Mas a gente precisa levar em conta um aspecto, e eu vou me antecipar aqui, abordo isso na minha coluna, é que a gente não consegue replicar os modelos de enfrentamento de crise que nós já passamos por várias, desde os anos 80, para pegar um período mais curto da nossa história, replicar aquele modelo agora, porque agora nós temos um ingrediente, digamos, um participante a mais no debate político que ele não deveria estar lá. É o Supremo Tribunal Federal. Quando o publisher da revista Forbes faz menção e ele pergunta cadê as entidades, cadê as autoridades para se manifestar, eu diria que elas estão silentes porque há hoje um clima de medo no país. Há um clima de medo porque o Supremo vai lá e pune, vai lá e põe no inquérito sigiloso e o advogado não tem acesso. A gente noticiou isso ao longo de tanto tempo aqui e isso ainda é real, os inquéritos ainda são sigilosos. Ou seja, lá atrás, a política é maleável e isso é uma característica positiva da política, ela é capaz de resolver esses problemas. Só a política, em ambientes democráticos, esse tipo de problema, crises, só são resolvidas pela política representativa. E aí eu estou me referindo especificamente ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, recentemente, a gente noticiou, foi capa de revista aqui, do Silvio, inclusive, na Oeste, está sendo hoje perseguido pelo Supremo e pela Polícia Federal, com decisões de vamos caçar a liberdade de manifestação dentro do Congresso Nacional de um parlamentar. Isso talvez explique o porquê que esta reação, que deveria existir, eu não sou contrário à tese, não, muito pelo contrário, estamos aqui fazendo isso diariamente, que deveria existir dessas instituições, já falei aqui, cadê a Fiesp? Cadê todas essas federações industriais? Cadê todas as associações? Cadê a FEComércio e tudo mais? Essa gente não vai se manifestar de forma dura em relação a todos os abusos à Constituição, porque foi exatamente esse aprisionamento, essa intimidação que criou esse medo hoje de reagir a uma coisa que nós lá atrás já passamos e fomos capazes de resolver pela política, sem o Supremo existir tal como ele existe hoje. Hoje é este o problema. E a gente vai precisar superar este problema especificamente, porque a política, por si só, ela é capaz de resolver também esta crise, por mais inusitada e dura que ela pareça ser, porque de fato ela é. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, são só... É isso aí, meus povos e minhas povas. Eu lembro pouca coisa, né? Mas da Dilma. Mas quando o Congresso começa a fazer rumores de um possível impeachment, é porque é algo irreversível. O dólar, né, se tornou algo irreversível. Depois que o dólar chegou aos patamares de R$5, a gente nunca mais teve uma volta do dólar. Nunca mais, gente, nunca mais. Até porque quem assumiu foi o Barbudinho, né? Bolsonaro acabou entregando o dólar a 4,80, se eu não me engano, né? E daí para lá o dólar só subiu. Cada vez mais subindo. E esse cenário agora é meio que irreversível. Não adianta ninguém esperar o dólar a 5,50 novamente. Não tem nem cenário para isso, né? Não existe nem cenário para esse tipo de situação de dólar a 6 e a 5,50. O cenário é catastrófico, né? Só de pioras. De dólar a 6,30, 6,50, 7 e chegando a 7, não vai ter mais condições, ao meu ver, de sustentabilidade do governo. Não vai ter mais. É algo surreal. Se fosse o Bolsonaro, cara, já estariam estremecendo aí o planeta, né? A turma da canhota. Já estariam malucos da cabeça. Mas como é o barbudo, os canhotos estão, ó, calados, estão pianinho. Aí vem aquele, como é que é o nome daquele
vou falar igual o Constantino, imitador de foca, eu esqueço o nome dele. Mas quando fala imitador de foca, o pessoal vai saber, né? Vem falar que, mas quando era o Bolsonaro pegou o dólar a 4 e tanto e entregou a 5. Pelo amor, cara, pelo amor. O cara ignora o que aconteceu. Ele fala como se não tivesse tido uma pandemia. Ele ignora o que aconteceu, guerra, essas coisas. O que está acontecendo agora? O dólar está 6,30. O que está acontecendo agora para isso? Tá tudo normal, cara. Tá tudo numa tranquilidade. Não tem nada. Uma coisa que é destruir o mundo. O cara quer comparar isso. É canalice. O nome disso, ó. Coça aqui que eu falo, né? Coça aqui que eu falo. Coça que eu vou de narrativa. E aí, aquela porcentagem da população que é meio idiotizada, infelizmente acaba caindo nessas falácias. Mas já, quando eles começarem a sentir... Gente, eu não estou entendendo esse negócio de quando eles começarem a sentir. A carne em cada lugar ela vai ter um nome, né? Mas eu fui comprar hoje patinho, que é uma carne que faz ela moída. A carne moída. É uma carne que se faz moída e faz bife também. Azeite que eu falo que eu já fui em alguns estados e o nome da carne é bem diferente. Mas o patinho tá R$ 37,00 aqui em Cuiabá. R$ 37,00 o quilo. Ano passado, ou alguns meses atrás, R$ 37,00, cara. R$ 35,00 era o quilo do contrafilé. Não sei também se é o mesmo nome, né? Sei que é gordurinha, a carne de primeira, carne boa. Não sei se é o mesmo nome por aí. Mas o contrafilé tava R$ 35,00, 36, uma coisa assim. Coxão mole, 32, 33. Agora, o patinho está 37. Uma carne que se usa para moer. Já o povo que vai começar a comer pescoço vai querer tirar ele.